Oi pessoal, hoje vou explicar para vocês afinal a situação do primeiro-ministro Boris Johnson. Cai, não cai, ele venceu esse voto de desconfiança, mas está todo mundo falando que a situação dele ainda é muito delicada. Vou explicar como é que funciona. Mas antes vou contar onde é que eu tô. Tô aqui na Galeria Serpentine, que fica no coração aí do Hyde Park, e todo ano tem um pavilhão de verão. Esse é o desse ano, é a Capela Negra. No outro vídeo eu mostro mais detalhes, mas é um projeto muito bacana, tem inclusive uma inspiração na capoeira, mas isso outro vídeo. Seguinte, vamos falar do primeiro-ministro Boris Johnson. O que aconteceu? O Boris Johnson é líder do Partido Conservador, por isso ele é o primeiro-ministro, porque o Partido Conservador tem a maioria no parlamento britânico hoje. Quando 15% dos deputados da bancada dele questionam para o líder da bancada, uma espécie de liderança, tá? Que é esse presidente desse comitê que falam, tá? Mandam cartas dizendo assim, ó, a gente quer convocar um voto de desconfiança ou dar os seus motivos porque não tem mais confiança no líder do partido. Eles têm que votar, eles têm que colocar isso em votação, para daí ou esse líder continua, no caso Boris Johnson, ou tem que sair. O que aconteceu? Esse voto aconteceu na segunda-feira, foi feito na segunda-feira à noite. O Boris Johnson ganhou, mas não ganhou numa folga confortável, né? Que é considerado que historicamente se sabe, ou em comparação a outros primeiros ministros que já passaram por isso, que ganharam com mais folga que ele, acabaram saindo meses depois, porque o desgaste é muito grande. Ele teve 41% dos deputados da sua bancada votaram contra ele, ou seja, mais ou menos 4 entre 10 se mostraram contrários, mas não é só um voto contrário, eles deram muitas entrevistas, se manifestaram muito fortemente com declarações assim muito contrárias e críticas à posição do primeiro-ministro. Tudo isso que em relação principalmente à postura dele nos lockdowns, nos 2 anos de pandemia, nas regras rigorosíssimas que a gente teve aqui, e o escândalo foi a divulgação dessas festas ou dessas reuniões sociais, ou sei como queiram chamar, que foram feitas. Ou seja, ele fez as regras e o time dele e ele mesmo descumpriu. E mais do que descumprir, porque ele poderia ter ido ao parlamento e dito, olha, desculpa, realmente ouvi desde o início. Primeiro ele disse que nada tinha sido feito de errado, né? Nenhuma regra tinha sido quebrada. E aí depois foi mudando versões num período de meses, até toda essa questão dessa investigação. Ainda vai ter uma comissão parlamentar que vai se manifestar, porque ele, teoricamente, o que eles estão apurando? Ele mentiu para o parlamento, porque ele disse que nada foi contra a regra, e a Polícia Metropolitana acabou multando ele e mais uma centena de pessoas que trabalham, né? Essas pessoas que trabalham lá em Downing Street, número 10. Como é que nada foi ilegal se a própria Polícia Metropolitana multou essas pessoas por descumprirem a regra? Então, ainda a situação dele nessa questão não está resolvida. Mais ainda, ele, pela regra do Partido Conservador, ok, ele ganhou esse voto de desconfiança, ele tem uma imunidade de 1 ano. Não pode ser convocado esse novo voto de desconfiança durante 1 ano. Mas isso é a regra atual, que também é uma mobilização de deputados dizendo o seguinte, olha, a gente pode mudar essa regra. E aí eu faço um parênteses. As regras do Partido Conservador são umas para sua liderança, como elege o líder e regimento interno. Por exemplo, as regras do Partido Trabalhista são outras, completamente diferentes em alguns pontos. Então não é que é uma regra geral. Então o partido pode definir. O Boris Johnson tem ainda uma outra situação delicada, porque agora ele está tentando mudar a pauta, né? Dizer, vamos botar esse assunto para trás, assuntos mais importantes, tem o aumento do custo de vida, essa crise econômica que deve, né, piorar depois do verão, o aumento de combustíveis, do preço do gás. Então ele está tentando fazer uma pauta positiva. Vai anunciar questões de programas para educação, saúde,
para moradia, né, para habitação, mas tudo isso ele já vem tentando fazer e não está emplacando. E mais, as perspectivas para os próximos meses são de meses mais difíceis, de pautas mais difíceis, com as pessoas vendo realmente até essa perspectiva de uma recessão na economia britânica. E aí, né, ele é o primeiro-ministro que está encarregado, vai ter mais desgaste na imagem dele. Então, isso, por isso que está se falando, olha, ele pode ficar no cargo, mas é uma questão de tempo. E por que também é uma questão de tempo? Ele só não saiu, na realidade, um consenso aí de analistas, porque não existe um nome, uma unanimidade ou um grande nome forte de um candidato para substituí-lo. Tem aí alguns nomes sendo cotados, mas nada ainda que banque bem. E mais, quem está organizando essa revolta mais, ou fazendo essa mobilização, né, e votou em massa contra ele, são os chamados backbenchers, são aqueles deputados, quando você vê a cena no parlamento britânico, são aqueles deputados que sentam ali naqueles bancos mais de trás, porque eles são os deputados que têm apenas o mandato de deputados, de membros do parlamento, eles não fazem parte do gabinete, eles não são ministros, por exemplo, ou secretários, ou assessores pessoais aí, eles não têm um cargo no gabinete, no governo, eles só têm o mandato deles de deputados. E aí, uma outra crítica também, alguns deputados que sentam mais lá para frente, eles sim têm cargos, não são ministros, mas são, por exemplo, cargos de confiança. E com esses cargos de confiança, eles quase dobram os salários deles. E eles votaram com quem? Claro, com o Boris Johnson. Então há um grande desconforto aí, conforme as informações estão sendo divulgadas, e está aparecendo aí os bastidores desse partido. Mais ainda, isso tudo aconteceu em meio ao jubileu da Rainha Elizabeth, essa grande festa, esse grande feriadão aí de 4 dias com as comemorações. E o que é interessante? Aqui o sistema é parlamentarista e o voto é distrital. Então, esses deputados, durante essas comemorações, foram para os seus distritos eleitorais. A parte mais tradicional dessas comemorações do jubileu, e em outras comemorações da família real, são essas festas de rua que os vizinhos fazem. É algo muito peculiar e algo muito daqui mesmo, e que eles fazem com muito carinho. Esses deputados foram encontrar os seus vizinhos, os seus eleitores, e escutaram deles. E mais, mandaram as cartas e pediram um voto de desconfiança, muitos durante o fim de semana, porque receberam essa pressão do eleitor. Eleitores tradicionalmente conservadores, mas que não estão concordando com essa postura e principalmente chocados com essa quebra de regra do primeiro-ministro. Mais ainda, foram 4 dias de comemorações do jubileu da Rainha Elizabeth, e você tem, assim, generalizando, né? O eleitor conservador é um eleitor que apoia a realeza, né? É um perfil mais conservador. Teoricamente, esse eleitor que estava participando e festejando a rainha. Em 2 eventos, pelo menos, oficiais desse jubileu, o primeiro-ministro foi vaiado. Na entrada da missa de ação de graças na Catedral de St. Paul, no centro de Londres, e no concerto que houve no sábado de noite, e eu estava presente, eu vi ele chegando, eu vi as vaias, ele foi vaiado mesmo, algo que causou até uma certa surpresa, porque não é uma postura nesses eventos oficiais, até porque ele estava chegando, tão comum de se ver, porque ele estava chegando no camarote da família real, né? Então já tinha alguns integrantes ali, então poderia até ser considerado algo mais agressivo, assim, mas ele foi vaiado. Então, é isso que eles estão dizendo, né? Os deputados que estão sendo contrários a ele. Olha, não é o eleitor que trocou de lado, é o eleitor tradicionalmente conservador que está questionando o nosso líder, e isso pode ter efeitos aí para as próximas eleições. O que acontece para terminar aí, para essa novela para os próximos dias? Ele está garantido no cargo, por enquanto, é claro, mas com esse grande desgaste, mas há eleição para 2 cadeiras do parlamento britânico. São deputados que tiveram problemas aí, tiveram que sair, e vão ser feitas essas eleições para essas 2 cadeiras. Cadeiras que normalmente ganhariam candidatos conservadores, mas as pesquisas estão apontando que o desgaste é tão grande que
numa delas, pelo menos, o candidato do Partido Trabalhista tem grandes chances de virar esse jogo. E aí sim, se ele perder uma ou as duas cadeiras, né, se o Partido Conservador perder, aí vai por água abaixo uma das maiores imagens do Boris Johnson, ou o seu maior marketing, que é o de um grande vencedor de eleições. E aí o partido teria que pensar realmente num outro nome para embarcar nas próximas eleições gerais. Eu vou acompanhando com vocês aqui, não se esqueça, então se inscreve aqui no canal, quem curte aqui o conteúdo, encaminha, recomenda aí, compartilha esse vídeo e me manda também suas sugestões, o que você quer entender do que está acontecendo por aqui. Fernanda Zaffari, direto de Londres.